Você já se pegou perguntando: por que parece que quanto mais eu ajudo, menos sou valorizado? Já sentiu aquela dor silenciosa, quando tudo o que você faz pelos outros parece invisível, e quando você finalmente precisa, não há ninguém ao seu lado? Você não está sozinho. E este vídeo é para você. Talvez você tenha passado anos acreditando que ser gentil, generoso, prestativo era o caminho certo, que o mundo recompensaria a bondade com gratidão. Mas o que recebeu em troca foi silêncio, ingratidão e muitas vezes abuso. A verdade é dolorosa, mas libertadora. Hoje, vamos falar sobre os perigos de ser bom demais. Vamos mergulhar fundo nessa ferida, mas não para sangrar, e sim para curar. Porque existe um jeito de continuar sendo bom, sem se tornar um mártir, um caminho estoico, firme e cheio de propósito. E ele começa agora. Você vai entender que não é errado se importar. O erro está em se abandonar no processo. E isso precisa parar hoje, porque sua vida, seu tempo e sua energia são sagrados. E quem não entende isso, não merece estar no centro do seu mundo. O ciclo do bonzinho. Você já percebeu como tudo começa com algo tão pequeno? Um pedido de favor. Um claro, sem problemas. Um sim dito sem pensar. Aos poucos, esse sim vai virando rotina. As pessoas começam a esperar que você esteja sempre disponível, que você diga sempre sim, que você esteja sempre sorrindo, mesmo quando por dentro está exausto. E assim nasce o ciclo do bonzinho. Um ciclo traiçoeiro, porque ele se alimenta do seu silêncio, do seu medo de desagradar, da sua necessidade de aceitação. Você começa cedendo por amor e termina cedendo por medo. Medo de decepcionar, de parecer egoísta, de não ser mais querido. O problema é que esse ciclo nunca sacia quem se aproveita. Quanto mais você dá, mais eles pedem. Quanto mais você se doa, menos eles reconhecem. E o pior, quando você finalmente ousa dizer não, eles se chocam, te acusam, te fazem se sentir culpado, como se fosse você o errado. Nesse momento, a culpa te corrói. Você recua, cede de novo, e o ciclo recomeça. Mas por que isso acontece? Porque você aprendeu desde cedo que ser bom é agradar, que amor se conquista com esforço, que o valor de uma pessoa está enquanto ela consegue suportar pelos outros. Mas isso é uma mentira perigosa. Ser bom não é carregar o mundo nas costas. Ser bom não é esquecer de si mesmo para servir aos outros. Isso não é bondade. Isso é autonegação. E a autonegação, com o tempo, vira dor, frustração e solidão. E tem mais. Quando você está preso nesse ciclo, você atrai justamente aqueles que se alimentam da sua bondade. Gente que vê a sua empatia como fraqueza, que confunde gentileza com submissão. E quanto mais você tenta agradar, mais eles se aproveitam. É um terreno fértil para o abuso emocional. A vida não pode ser uma eterna compensação. Você não pode viver pedindo desculpas por existir, ou tentando pagar por um amor que deveria ser gratuito. A sua presença, o seu carinho, o seu esforço, tudo isso tem valor. Mas só será reconhecido quando você mesmo aprender a colocar limites. Sair desse ciclo exige coragem. A coragem de dizer não. A coragem de se olhar no espelho e admitir que está cansado, que não dá mais, que você merece mais. E quando você der esse passo, algo começa a mudar. As pessoas que te usavam se afastam, mas aquelas que realmente te amam, elas ficam e respeitam. Porque amor de verdade não exige sacrifício constante. Amor de verdade liberta, não aprisiona. O ciclo do bonzinho é viciante, mas também é destrutivo. Você pode quebrá-lo. E quando fizer isso, vai descobrir uma nova versão de si mesmo. Mais forte, mais inteiro, mais verdadeiro. Essa é a primeira ferida que precisamos encarar. E o primeiro passo para a sua libertação, atraindo os errados. Você já reparou que quando você é aquele que sempre está disponível, aquele que nunca fecha a porta para os outros, tende a atrair pessoas que só sabem tirar proveito? É como se o universo, de algum jeito, mandasse um sinal luminoso para quem tem intenções duvidosas.
Aqui está alguém para explorar, e não é por acaso. O que acontece é que, quando você aceita constantemente colocar os outros em primeiro lugar, você cria um espaço que acaba sendo preenchido por pessoas que não sabem valorizar o que você tem a oferecer. Pessoas que não enxergam sua humanidade, suas necessidades, seus limites, porque você nunca os impôs. Você atrai os errados porque eles sentem a sua fraqueza onde você acredita estar sendo bom. Eles não procuram a bondade verdadeira, aquela que é recíproca e respeitosa. Eles procuram a fraqueza mascarada de bondade. É um jogo perigoso, onde a sua boa vontade é o prêmio e o seu sofrimento, o custo. Imagine que você está numa festa. Em volta, pessoas sorridentes, alegres, algumas até dizendo que te admiram. Mas no fundo, você sente algo estranho, uma espécie de vazio, como se estivesse invisível, como se a sua presença fosse útil apenas para preencher um espaço vazio. Isso acontece porque você está atraindo quem só quer tirar vantagem do que você oferece. Tempo, energia, carinho, sem oferecer nada em troca. E o mais cruel? Essas pessoas não se importam com a sua dor. Elas não se importam quando você está cansado, quando você precisa de um abraço, quando você precisa de um sim que não seja carregado de obrigação. Elas veem você como uma fonte inesgotável e, assim, seguem sugando cada gota da sua energia até que você se esgote por completo. Você, que sempre colocou o outro acima de si mesmo, está, na verdade, alimentando um ciclo tóxico. Um ciclo que destrói a sua autoestima, que rouba a sua paz e que confunde a sua identidade. Porque quando você está constantemente tentando agradar, quem você realmente é vai ficando para trás, escondido atrás de um sim que você não queria dizer. É difícil admitir que você pode estar atraindo as pessoas erradas, porque, no fundo, você acredita que está sendo bom, que está fazendo o que deve ser feito para ser amado, para ser aceito. Mas a verdade é que não existe amor ou aceitação verdadeira em quem se aproveita da sua boa vontade. E não pense que isso acontece só com desconhecidos. Muitas vezes são pessoas próximas, amigos, familiares, colegas de trabalho, que abusam da sua paciência e da sua bondade. Elas sabem que você dificilmente dirá não, que você sempre estará lá para elas, custe o que custar. Para você, esse padrão gera uma sensação amarga. Você começa a se sentir usado, invisível, descartável, porque é exatamente assim que você é tratado por quem só quer se beneficiar. E quanto mais você tenta mostrar o seu valor, mais parece que nada é suficiente. Mas não é culpa sua. Você não é o problema. O problema está em continuar alimentando essa dinâmica sem se proteger, sem criar barreiras, sem reconhecer que a verdadeira bondade começa pelo respeito próprio. Quando você aprende a estabelecer limites, algo começa a mudar radicalmente. Você para de ser um alvo fácil e começa a ser visto por quem realmente importa. Porque as pessoas que valorizam você não pedem o que não podem dar, não abusam da sua paciência, não esperam que você sacrifique seu bem-estar para que elas estejam bem. Atraia os certos. Pessoas que se espelham na sua força e na sua autenticidade. Pessoas que sabem que o respeito é a base de qualquer relação. Pessoas que não têm medo da sua luz, porque sabem que ela pode iluminar a vida delas também. E para isso, você precisa se transformar primeiro. Precisa olhar para dentro, reconhecer suas feridas e se comprometer a não permitir mais o que te destrói. Porque quando você aprende a dizer não com firmeza e amor, você começa a dizer sim para a sua própria felicidade. Você não está sozinho nessa jornada. Muitos já passaram por ela. Muitos estão passando agora. E a boa notícia é que a cada não que você disser para quem não te valoriza, você estará abrindo espaço para o sim da vida que você merece. Lembre-se, não é egoísmo proteger seu espaço, sua energia, seu tempo. É respeito por si mesmo. E o mundo precisa dessa sua força, não da sua submissão. Então, agora que você entende que atrai os errados porque está permitindo, a pergunta que fica é: o que você está disposto a fazer para mudar isso? Até onde vai a sua coragem para ser verdadeiramente livre?
Porque a liberdade começa no momento em que você para de abrir portas para quem só quer te ferir e abre o coração, mas só para quem merece. O custo invisível da autonegação. Você precisa entender uma coisa: quando você se nega, quando deixa de cuidar de si mesmo para agradar os outros, o preço que você paga é invisível para a maioria das pessoas, mas doloroso demais para você carregar. É um custo que não aparece na conta do cartão, nem nos boletos da vida, mas está lá, gravado na sua alma, corroendo lentamente a sua essência. Cada vez que você diz sim quando queria dizer não, uma parte de você se perde. Cada vez que você ignora a sua voz interior para evitar conflitos, você está abrindo mão da sua verdade. Cada vez que você deixa de colocar suas necessidades à frente, você está construindo uma prisão invisível. Essa prisão não tem grades, mas aprisiona seu coração. Ela te sufoca aos poucos, deixando você exausto, frustrado e, muitas vezes, profundamente triste. Você pode até não perceber na hora, mas, com o tempo, essa autonegação se transforma em uma sombra constante, um peso que você carrega em silêncio. E o pior é que você tende a culpar a si mesmo por isso. Acredita que a culpa pela sua exaustão, pelo seu desânimo, pelo seu sentimento de vazio está em você, no seu fracasso de agradar, de fazer tudo certo. Mas eu te digo, não é culpa sua. Você foi condicionado a acreditar que o amor e a aprovação só vem se você se sacrificar, se abrir mão dos seus desejos e colocar os outros sempre em primeiro lugar. Essa é uma mentira que você tem que desconstruir. Quando você se nega, você perde a conexão com você mesmo. Você deixa de ser o protagonista da sua própria história para virar um figurante que apenas cumpre o papel que os outros querem que você tenha. E isso dói muito. Você perde o contato com o que realmente importa para você, seus sonhos, suas vontades, seus limites. Tudo se torna secundário diante do medo da rejeição, do medo de não ser amado, do medo de ficar sozinho. Mas essa solidão que você tenta evitar ao dizer sim o tempo todo, na verdade, ela cresce dentro de você. Ela cresce porque você está se afastando da sua própria essência. Você está se traindo para manter aparências, para manter a paz, para evitar conflitos. E isso gera um efeito devastador na sua autoestima. Você começa a duvidar de si mesmo, a se sentir insuficiente, a acreditar que nunca será bom o bastante, que precisa se esforçar sempre mais para ser aceito. Mas a verdade é que o seu valor não depende do que você faz pelos outros. Ele depende de quem você é, em sua essência. E essa essência merece ser cuidada, respeitada e amada. Quando você se nega, você está dizendo para si mesmo que o seu amor próprio não é prioridade, que as suas necessidades não importam, que o seu tempo e energia são infinitos. E isso não é verdade. Você tem limites, mesmo que ainda não os tenha reconhecido. Você tem uma capacidade emocional e física que pode se esgotar se não for respeitada. Você tem um coração que pode se partir se não for protegido. E o mais doloroso é que essa autonegação quase nunca é vista pelos outros. Eles continuam, esperando que você esteja lá, sempre disponível, sempre gentil, sempre disposto. E quando você não está, eles ficam surpresos, frustrados, às vezes até irritados. Mas isso não é justo com você. Você não pode continuar pagando um preço tão alto para ser aceito, para ser amado, para ser valorizado. É hora de olhar para dentro e reconhecer o custo invisível que você tem pago. É hora de parar de se sacrificar em nome de uma bondade que não é verdadeira se ela te destrói. A verdadeira bondade começa quando você aprende a cuidar de si mesmo, quando você reconhece seus limites e aprende a dizer não sem culpa. Quando você entende que se amar não é egoísmo, mas necessidade. Quando você começa a se priorizar, algo mágico acontece. Você passa a atrair pessoas que respeitam seus limites, que valorizam sua presença verdadeira, que querem o seu bem, e não apenas o que você pode dar. Você passa a viver com mais leveza, mais autenticidade, mais paz. E a sua bondade, aquela
que vem do seu coração e não do medo ou da obrigação, começa a florescer de verdade. Mas para isso, você precisa estar disposto a enfrentar suas próprias sombras. Precisa aceitar que nem sempre será fácil, que haverá resistência, interna e externa, que as pessoas que se acostumaram a te usar vão resistir à mudança. Mas saiba, essa resistência é um sinal de que você está no caminho certo. Porque mudar é um ato de coragem, é um ato de amor próprio. E você merece esse amor. Você merece essa coragem. Você merece viver uma vida onde o seu valor seja reconhecido, onde você possa ser quem realmente é, sem medo, sem culpa, sem dor. Não. Deixe que o custo invisível da autonegação te consuma. Assuma o seu poder, abrace sua verdade e comece a construir uma vida onde a sua bondade seja uma força que te fortalece e não uma prisão que te destrói. Você está pronto para isso. O estoicismo e a força da autonomia emocional. Você já parou para pensar que talvez o que falta para quebrar esse ciclo doloroso não seja apenas aprender a dizer não ou impor limites, mas desenvolver uma força interna que vai além das reações imediatas do mundo externo. Uma força que nasce de dentro, que não depende da aprovação dos outros, nem das circunstâncias. Essa força é a autonomia emocional. E ela está profundamente ligada a uma filosofia milenar que atravessou séculos com sua sabedoria: o estoicismo. Estoicismo é mais do que um conjunto de ideias antigas. É uma prática de vida, uma forma de olhar para si mesmo, para o mundo e para as emoções com um olhar diferente, mais firme e consciente. Quando você entende o estoicismo, você aprende que o que realmente importa não são os acontecimentos externos, mas a sua reação a eles. Que você não pode controlar tudo o que acontece ao seu redor, mas pode controlar a sua mente, seu julgamento e suas escolhas. Essa é a essência da autonomia emocional. Ser o senhor do seu próprio interior. Pense comigo. Quantas vezes você já se sentiu esmagado por situações que fugiam do seu controle? Quantas vezes sua paz interior foi abalada por palavras, atitudes ou pela expectativa dos outros? O estoicismo te convida a recuperar essa paz. Te ensina que sua tranquilidade não pode ser refém do comportamento alheio. Você não precisa se sentir culpado por proteger sua energia. Você não precisa se justificar por não estar disponível para tudo e todos. A autonomia emocional é isso: a liberdade de decidir como você reage, como você se posiciona, como você escolhe viver a sua vida. E isso é um poder imenso. Quando você pratica essa autonomia, você começa a perceber que o sim que você oferece deve vir de um lugar de vontade genuína, não de medo ou obrigação. Você percebe que a raiva que sente diante do abuso da sua bondade não é um erro seu, mas uma resposta natural e saudável ao que não respeita seus limites. Você aprende que se colocar em primeiro lugar não é um ato egoísta, mas uma manifestação clara de amor próprio. O estoicismo também te ensina a importância do autocontrole, não para reprimir suas emoções, mas para entender, direcionar e usar suas emoções como ferramentas para uma vida melhor. Não se trata de ser insensível ou frio. Trata-se de ser consciente e responsável pelo que você sente e como age. Quando você se torna autônomo emocionalmente, você também se torna resiliente. Você não é mais um barco à deriva, à mercê das tempestades externas. Você vira o capitão da sua própria embarcação, capaz de ajustar as velas e navegar mesmo em mares revoltos. Essa força interior cria um escudo invisível contra quem tenta se aproveitar de você. Porque quando você está conectado à sua própria essência, fica mais difícil ser manipulado. Você começa a reconhecer os sinais de abuso emocional, de pessoas que querem sugar sua energia sem dar nada em troca. E aí, o seu não deixa de ser um ato de medo e se torna um gesto de sabedoria. Além disso, o estoicismo valoriza a ideia de que a felicidade verdadeira não está em agradar os outros, mas em viver de acordo com seus próprios valores. Quando você alinha suas ações com sua verdade interna, você deixa de ser um prisioneiro da necessidade
de aprovação externa, e isso transforma profundamente a sua vida. Se antes você vivia tentando provar algo para os outros, agora você prova algo para si mesmo, que é digno, que é suficiente, que é forte. E essa força não vem da agressividade ou da rigidez, mas da serenidade, do equilíbrio, do respeito por si mesmo. Você percebe que pode ser bom, gentil e generoso, sem se anular, que pode ajudar e apoiar, mas sem perder sua identidade. Essa é a verdadeira revolução do bonzinho. Não mais ser refém da aprovação alheia, mas ser o mestre da sua própria história. E para isso, o estoicismo te dá ferramentas práticas. Por exemplo, ele te convida a refletir diariamente sobre o que está sob seu controle e o que não está. Ele sugere que você pratique a aceitação das coisas que não pode mudar e a ação consciente sobre aquelas que pode. Ele propõe que você exercite a gratidão pelo que tem e o desapego pelo que te causa sofrimento desnecessário. Quando você incorpora esses princípios no seu dia a dia, sua mente se fortalece. Você passa a viver com menos ansiedade, menos culpa, menos medo e mais amor por você mesmo. E é isso que você precisa para sair do ciclo da autonegação e do sofrimento. É a força da autonomia emocional, inspirada no estoicismo, que vai te dar o poder de dizer não sem medo, de se amar sem culpa, de viver sem se perder. Esse poder já está dentro de você, e a jornada para encontrá-lo começa agora. A raiva reprimida e o ressentimento acumulado. Você já sentiu aquela chama que queima silenciosa por dentro, mas que você insiste em esconder? Aquela raiva que não sai, que você sufoca para não parecer má ou egoísta? Aquela irritação que você empurra para o fundo do peito, fingindo que não existe, mas que corrói sua alma como um veneno lento? Essa raiva que você reprime, esse ressentimento acumulado, é uma das consequências mais perigosas de ser bom demais. Porque, na tentativa de agradar, de não criar conflitos, você acabou se tornando refém das suas próprias emoções, não expressas. E não se engane, sentir raiva é humano, saudável e necessário. A raiva é uma resposta legítima diante de injustiças, abusos e desrespeitos. Ela é um sinal de que algo está errado, um alarme interno que diz que seus limites foram ultrapassados. Mas quando você reprime essa emoção, tentando esconder seu fogo interno para não assustar os outros, ela não desaparece. Pelo contrário, ela se acumula e se transforma em ressentimento. O ressentimento é um sentimento ainda mais perigoso que a raiva, porque é silencioso, sorrateiro e envenena sua paz aos poucos. Ele é o peso invisível que você carrega no peito quando se culpa por não dizer não, quando aceita migalhas emocionais, quando finge que está tudo bem, mas na verdade está se quebrando por dentro. Esse ressentimento, alimentado pelo silêncio e pela negação, mina sua autoestima, sua confiança e até sua saúde física e mental. Você já parou para pensar por quê, mesmo tentando ser tão bom com todo mundo, sente essa angústia, essa tristeza profunda e essa sensação de estar sempre sendo explorado? É porque a raiva reprimida e o ressentimento acumulado criam um muro invisível entre você e as pessoas que você ama, mas principalmente entre você e você mesmo. Esse muro impede que você seja verdadeiramente livre, porque você está preso em um ciclo de frustração e dor não expressas. A boa notícia é que reconhecer essa raiva e esse ressentimento é o primeiro passo para a cura. Permitir-se sentir raiva não significa perder o controle, ser agressivo ou se tornar uma pessoa ruim. Significa, na verdade, validar seus próprios sentimentos, dar voz à sua dor e começar a construir um caminho para a libertação. Quando você aceita sua raiva, você começa a entender o que ela está tentando te dizer. Ela aponta para seus limites, aqueles que você deixou de impor por medo do conflito, do julgamento ou da rejeição. Ela revela o quanto você merece respeito, cuidado e consideração. Coisas que você tem tentado conquistar a qualquer custo, muitas vezes se anulando. E ao permitir que essa raiva venha à tona, você também abre espaço para o perdão.
não para os outros necessariamente, mas para você mesmo. Perdoar não é esquecer ou aceitar o que foi feito contra você. Perdoar é liberar o peso do ressentimento, é parar de se machucar com a dor do passado para viver o presente com mais leveza. Mas para chegar a esse ponto, é preciso coragem. Coragem para olhar no espelho e admitir que você tem se magoado em nome da bondade. Coragem para confrontar aqueles que abusam da sua generosidade. Coragem para dizer basta, para você e para os outros. Essa coragem não é fácil. Ela exige que você desfaça padrões de comportamento que talvez carregue há anos, que quebre crenças limitantes sobre o que significa ser uma pessoa boa e amável. Mas eu te garanto, essa coragem é libertadora. Porque quando você começa a lidar com sua raiva de forma saudável, você se empodera. Você não é mais uma vítima das expectativas alheias. Você se torna protagonista da sua própria vida. E esse protagonismo é fundamental para o seu crescimento emocional. Ele te ajuda a construir limites reais e firmes, baseados no respeito próprio e não no medo da rejeição. Ele te ajuda a cultivar relacionamentos mais genuínos, onde a reciprocidade e a autenticidade prevalecem. E, sobretudo, ele te ajuda a ser gentil com você mesmo. Gentil não no sentido de se deixar pisar, mas gentil no sentido de reconhecer suas necessidades e honrá-las. De entender que você merece cuidado e respeito, assim como oferece aos outros. Essa gentileza consigo mesmo é um ato revolucionário para quem viveu a vida inteira tentando agradar. Porque pela primeira vez, você está aprendendo que a bondade verdadeira começa dentro de você. Não se esqueça, a raiva reprimida é uma energia poderosa. Se não for canalizada, pode destruir sua paz, sua saúde e suas relações. Mas, se for reconhecida e usada com sabedoria, pode ser o combustível que você precisa para mudar sua vida, para romper com padrões tóxicos, para construir uma existência baseada na verdade, no amor próprio e no equilíbrio. Então, quando sentir essa chama dentro de você, não a apague. Olhe para ela com respeito. Escute o que ela tem a dizer e use essa força para construir a vida que você merece. Uma vida onde sua bondade seja sua escolha, não uma prisão. Limites são amor, não rejeição. Você já sentiu medo de estabelecer um limite? Já hesitou pensando que dizer não seria egoísmo? Que impor suas necessidades afastaria as pessoas que você ama? Esse medo é mais comum do que você imagina e está profundamente enraizado na crença de que ser bom significa agradar, a todos custe o que custar. Mas aqui está a verdade que talvez você ainda não tenha ouvido. Limites não são barreiras para afastar os outros. Eles são, na verdade, pontes que conectam você a relacionamentos mais saudáveis e autênticos. Eles são formas de amor, amor por si mesmo e, paradoxalmente, amor pelo outro. Quando você estabelece um limite, você está dizendo: eu me respeito o suficiente para cuidar de mim mesmo. E nesse cuidado, você permite que o outro entenda seu valor, sua humanidade e seus limites. Limites não rejeitam as pessoas. Eles rejeitam comportamentos que ferem, que abusam, que desrespeitam. Você não está rejeitando quem ama, está rejeitando atitudes que te fazem mal. Pense em uma planta que precisa de espaço para crescer. Se você tentar enlaçá-la demais, sufocá-la com atenção excessiva e demandas, ela murcha. O mesmo acontece em nossos relacionamentos. Quando você não impõe limites, você cria um ambiente onde a toxicidade floresce. Você está dando permissão para que os outros ultrapassem seu espaço emocional, sua energia, seu tempo, e ao contrário do que parece, essa generosidade sem limites não gera amor, gera desgaste. Você pode até receber um agradecimento momentâneo, mas ele é vazio porque vem acompanhado de desrespeito e ingratidão. Limite, por outro lado, é um gesto de amor que protege a sua energia e o seu equilíbrio. Ele é uma forma de você dizer a si mesmo: eu mereço respeito. E também é uma forma de ensinar aos outros como você quer ser tratado. Talvez você tenha medo da rejeição,
de que ao dizer não as pessoas te abandonem. Mas a verdade é que, quando você começa a impor limites claros, você começa a afastar as pessoas que só queriam se aproveitar da sua bondade. E isso, por mais doloroso que pareça no início, é libertador, porque abre espaço para que pessoas que realmente te respeitam e te valorizam se aproximem. Gente que entende que a convivência saudável depende do equilíbrio entre dar e receber, entre cuidar de si e cuidar do outro. Você precisa entender que amor não é permissividade. Amor não é aceitar tudo calado. Amor não é abdicar de si mesmo para manter a paz. O amor verdadeiro é feito de respeito, honestidade e reciprocidade. E os limites são a linguagem desse amor. Ao impor limites, você está dizendo: eu me amo e me respeito. E essa atitude não é só para o seu benefício. Ela também é um presente para quem está ao seu redor, pois cria um espaço onde o relacionamento pode crescer com saúde e autenticidade. Muitos confundem limite com rejeição, porque foram ensinados a temer o conflito. Mas o conflito não é o inimigo. O inimigo é a repressão dos seus sentimentos, o silêncio das suas necessidades, o sacrifício constante da sua dignidade. Quando você deixa de falar por medo do conflito, está se anulando, está entregando seu poder para o outro. Mas quando você escolhe estabelecer limites, está escolhendo se empoderar, está escolhendo ser protagonista da sua história. E isso, caro amigo, é um ato de coragem. Não é fácil dizer não, não é fácil impor limites quando você tem a sensação de que precisa agradar para ser amado. Mas eu quero que você saiba que, do outro lado desse medo, existe liberdade. Liberdade de ser quem você é sem máscaras. Liberdade de criar relações baseadas na verdade e no respeito. Liberdade de cuidar de si mesmo sem culpa. E essa liberdade começa com um passo simples, mas poderoso, o passo do limite. Então, da próxima vez que sentir vontade de ceder para não desagradar, pare, respire. Lembre-se, seu limite é uma linha sagrada. Ela delimita o espaço onde sua bondade pode existir sem ser abusada. Ela protege sua paz e seu equilíbrio. E ela ensina ao mundo que você merece ser tratado com dignidade. Você merece isso, sempre. A cura começa com o sim a si mesmo. Você já parou para pensar que enquanto você corre para agradar os outros, está esquecendo de si mesmo? Que o sim que você tanto oferece ao mundo, na verdade, deveria ser antes direcionado para você? A cura do ciclo de autonegação, do desgaste emocional e da dor, começa exatamente aí, no sim que você dá a si mesmo. É um conceito simples, mas poderoso, que muitos negligenciam, porque aprenderam que a prioridade é sempre cuidar dos outros, mesmo que isso custe a sua saúde emocional, física e mental. Mas a verdade que ecoa na sabedoria do estoicismo e na psicologia moderna é que você não pode dar de si o que não tem. Se o seu sim está constantemente esgotado, não há como ser genuíno nem para si nem para os outros. Dizer sim a si mesmo é um ato de coragem. É reconhecer suas necessidades, seus desejos, suas dores e limitações. É acolher o que você sente e validar seu próprio valor, sem depender da aprovação externa. É olhar para dentro e dizer: eu mereço cuidado, eu mereço atenção, eu mereço amor, principalmente de mim mesmo. Quando você começa a se priorizar, não de forma egoísta, mas de forma saudável, você abre espaço para uma transformação profunda. Porque a cura verdadeira não vem de tentar consertar o mundo ou agradar a todos, mas de se reconstruir, peça por peça, com base na sua própria verdade. Esse processo começa com pequenos sims. Pode ser um sim para descansar quando o corpo está cansado, para dizer não quando algo fere, para buscar ajuda quando a mente está sobrecarregada, para investir em si mesmo quando a autoestima está abalada. Esses sims são sementes que, com o tempo, florescem em autocompaixão e autocuidado. E a autocura, meu amigo, não é um caminho linear. Ela envolve quedas, dúvidas, resistência e, por vezes, até recaídas. Você vai sentir medo de perder amizades, de ser julgado, de parecer egoísta. Isso é normal, porque até aqui você esteve preso numa narrativa
onde sua bondade valia mais quando você se sacrificava. Mas a boa notícia é que, ao dizer sim para si mesmo, você começa a reescrever essa história. Você passa a entender que ser bom não é se anular, que cuidar de si não é fraqueza, mas força, que respeitar seus limites não é falta de amor, mas amor próprio. E com isso, a sua energia muda. Você se torna mais presente, mais íntegro, mais autêntico. Porque quando você está alinhado consigo mesmo, não precisa de máscaras, não precisa de aprovação constante, não vive no medo do abandono. Você cria um escudo invisível construído com respeito, autoestima e limites claros. Esse escudo não é para afastar os outros, mas para proteger seu espaço sagrado, seu coração, sua mente e seu corpo. E quando você está inteiro, as pessoas que realmente importam reconhecem isso. Elas se aproximam não para tirar proveito, mas para construir conexões verdadeiras. O sim a si mesmo também é um convite para a vulnerabilidade consciente, para que você aceite suas imperfeições, seus erros, suas dúvidas, sem julgamento. Para que você entenda que a jornada do autoconhecimento e da cura é contínua e que não precisa ser perfeita para merecer amor e respeito. Além disso, quando você se cura, você inspira. Você se torna uma referência para quem também sofre, em silêncio, para quem também sente o peso de ser bom demais. Sua coragem de se priorizar se transforma numa luz que guia outros a fazerem o mesmo. Você quebra ciclos familiares, padrões de autonegação e comportamentos tóxicos que muitas vezes são passados de geração em geração. E essa é uma das maiores revoluções que você pode fazer, ser a mudança que você queria ver no seu mundo. No fundo, a cura começa com um simples mas poderoso sim. Um sim que diz, eu estou aqui para mim. Um sim que diz, eu sou suficiente. Um sim que diz, eu mereço o meu amor. Então, eu te desafio a começar hoje. Reserve um momento para olhar para dentro, para escutar seu corpo, sua mente e seu coração. Pergunte-se, o que eu preciso agora? O que eu posso fazer para me cuidar hoje? E dê a si mesmo a permissão para responder honestamente. Não espere que os outros mudem para que você possa se cuidar. A mudança verdadeira começa dentro de você. Você é o agente da sua cura, e quando você disser sim para si mesmo, o mundo inteiro vai notar a transformação. Porque a bondade que realmente importa começa em você. Você não deve nada a quem te machuca. Você já parou para pensar que em toda a sua jornada de bondade, você pode ter se esquecido de uma coisa fundamental? Que você não deve nada a quem te machuca? Isso mesmo. Não existe dívida emocional, nem obrigação moral, nem laço invisível que te obrigue a continuar suportando dor, abuso ou desrespeito, apenas para manter uma imagem de pessoa boa. Você foi criado para ser gentil, para ajudar, para acolher. Mas não foi criado para ser uma vítima constante. Não foi feito para carregar culpas que não são suas, nem para viver na prisão dos relacionamentos tóxicos, onde o respeito é uma moeda rara e a empatia é unilateral. E aqui está o ponto mais importante. Quando você aceita o sofrimento imposto por outros em nome da bondade, você está abrindo mão do seu poder, do seu direito de ser tratado com dignidade e respeito. Saber que você não deve nada a quem te machuca é o primeiro passo para retomar o controle da sua vida emocional. É um ato de liberdade, de empoderamento, de amor próprio. Muitos acreditam que continuar ao lado de quem fere, aceitar desculpas superficiais ou simplesmente aguentar por amor ou por costume é uma forma de demonstração de força ou compaixão. Mas não é. Isso é fraqueza mascarada, é auto-engano. É deixar que o veneno do abuso corroa seu interior enquanto você finge que está tudo bem. E o que acontece quando você se mantém nessa situação? Seu corpo, sua mente e sua alma começam a enviar sinais. A ansiedade toma conta, a tristeza vira companhia constante, a autoestima despenca e a sensação de vazio cresce. Você se sente exausto, preso e, pior, invisível para quem mais deveria ver você.
Então, como romper esse ciclo? Como se libertar da falsa obrigação de agradar a quem só te faz mal? Primeiro, entenda que você merece ser tratado com respeito, sempre. Não importa o que aconteceu, não importa o quanto você tentou ser bom, generoso e paciente. Você merece paz. Segundo, a bondade verdadeira não é ser submisso ou aceitar qualquer coisa em troca de aprovação. Bondade é agir com sabedoria, colocando limites claros e firmes. Ter limites não é rejeição, não é desprezo. É cuidado. É se proteger para poder continuar caminhando. Terceiro, reconhecer que você não deve nada a quem te machuca significa que você pode dizer não, sem culpa, sem medo. Pode se afastar, se proteger e buscar espaços onde seu valor seja reconhecido. Essa decisão, muitas vezes difícil, é um ato de amor próprio que reverbera em todas as áreas da sua vida. Quando você aprende a se defender, a colocar sua dignidade em primeiro lugar, você dá um passo fundamental para a sua recuperação. E aqui entra a força do estoicismo, que tanto falamos até agora. Os estoicos nos ensinam que não podemos controlar as ações dos outros, mas podemos controlar nossas respostas. Você não é responsável pela dor que os outros causam, mas é responsável pela sua reação a essa dor. Escolher se afastar, se preservar não é fraqueza, é coragem. É sabedoria prática. É reconhecer que sua vida e sua energia são valiosas demais para serem desperdiçadas com quem não sabe valorizar seu melhor. Você não deve explicações a quem não quer entender. Você não deve desculpas a quem não quer respeitar. Você não deve sua paz a quem insiste em roubar sua alegria. Ao se libertar dessa falsa dívida emocional, você cria espaço para relações verdadeiras, onde o respeito, a reciprocidade e o amor saudável existem. Você constrói um ambiente onde pode crescer e ser feliz sem medo. Mas a libertação não é um ponto de chegada, é um processo. Um processo que pode trazer dor no início, porque romper laços, mesmo os tóxicos, dói. Você pode se sentir sozinho, vulnerável, até assustado. Por isso, cuide-se com gentileza nesse caminho. Busque apoio em pessoas que te respeitam, em terapias, em práticas que fortaleçam seu equilíbrio emocional. Lembre-se, você não está sozinho. Milhares passam pelo mesmo desafio. E você está aqui lendo isso porque já deu o primeiro passo, o passo da consciência. Agora, siga firme. Reafirme diariamente para si mesmo: eu não devo nada a quem me machuca. E deixe essa frase ser sua armadura, sua libertação, sua vitória. Você merece ser livre. Você merece ser feliz. Você merece ser respeitado e, principalmente, você merece se amar acima de tudo. O valor de ser temido e respeitado. Você já parou para pensar no verdadeiro significado de ser respeitado? Muitas vezes, quando falamos de respeito, automaticamente pensamos em ser amado, querido, aceito. Mas o respeito verdadeiro, aquele que constrói limites saudáveis e protege sua integridade, vai muito além disso. O respeito é uma forma de reverência silenciosa, um reconhecimento do seu valor e do seu espaço, que deve ser cultivado por você e pelo mundo ao seu redor. No fundo, ser respeitado significa ser levado a sério. Significa que suas palavras têm peso, que seus sentimentos são válidos e que sua presença impõe um equilíbrio saudável nas relações. E aqui vai um segredo pouco comentado. Ser temido no sentido correto faz parte desse processo. Antes que você pense que falo de ser cruel ou autoritário, quero esclarecer que ser temido não é ser violento ou opressor. Ser temido é ser alguém que inspira limites claros, que não aceita abusos, que mantém sua integridade acima de tudo. É ser uma figura forte, que mesmo sem levantar a voz, provoca um respeito profundo e instintivo. Quando você começa a colocar limites firmes, quando você aprende a dizer não sem culpa, quando se defende com coragem, algo muda na percepção das pessoas ao seu redor. Você deixa de ser a pessoa bonzinha demais, que sempre cede, e passa a ser alguém que não tolera desrespeito. E isso causa uma espécie de temor saudável, um reconhecimento de que você é íntegro e que não será facilmente manipulado.
E sabe o que é mais importante? Esse temor não vem de medo ou agressividade. Vem da sua própria força interna, da sua convicção de que seu valor é inegociável. Vem do seu equilíbrio emocional, da sua serenidade diante dos desafios, da sua capacidade de se manter fiel a si mesmo. Esse é o verdadeiro poder que o estoicismo ensina. A força tranquila, que não precisa se exibir para ser reconhecida. Quando você é temido e respeitado, você não apenas protege sua paz, mas também inspira os outros a respeitarem a si mesmos. Você se torna um exemplo vivo de como viver com dignidade, mesmo em meio às dificuldades. Por outro lado, a ausência desse respeito abre caminho para a exploração, para o abuso e para a sensação constante de estar vulnerável. Quando você permite que os outros ultrapassem seus limites, você perde parte de si mesmo. E essa perda corrói a alma, mesmo que você tente ignorar. É por isso que ser temido e respeitado é uma necessidade, não uma escolha. Porque só assim você cria um escudo invisível que protege sua essência. Mas não basta apenas desejar esse respeito. É preciso cultivá-lo todos os dias, com suas atitudes, suas palavras, suas decisões. E isso começa com a honestidade consigo mesmo. Saber o que você aceita e o que não aceita. Saber quando é hora de falar e quando é hora de se retirar. Saber que seu valor não depende da aprovação alheia, mas da sua própria convicção. Quando você vive assim, você se torna imune às manipulações e aos jogos emocionais que tentam te diminuir. Você se torna um pilar, uma rocha inabalável, que não se curva aos ventos da injustiça. E no fim, essa postura não afasta as pessoas verdadeiras da sua vida. Pelo contrário, ela atrai aqueles que respeitam sua jornada e querem caminhar ao seu lado com integridade. Porque ser temido e respeitado é ser alguém que não aceita menos do que merece. É ser alguém que sabe que a verdadeira bondade começa pelo respeito próprio. Portanto, abrace essa força, cultive esse respeito. Seja a pessoa que você gostaria de ter ao seu lado, forte, íntegra e implacável na defesa de sua dignidade. Você não precisa ser amado por todos, mas precisa ser respeitado por aqueles que realmente importam. E esse é um dos maiores valores que você pode conquistar para si mesmo. A liberdade de ser quem você é. Você já sentiu o peso de tentar ser alguém que não é? Aquele esforço constante para agradar, para se encaixar, para ser aceito a qualquer custo? Esse peso é uma das maiores prisões que podemos criar para nós mesmos. Uma prisão invisível, feita de expectativas, medos e uma vontade desesperada de ser amado. Mas e se eu te dissesse que a verdadeira liberdade está justamente no oposto disso? Que a liberdade está em ser quem você realmente é, com todas as suas imperfeições, com toda a sua complexidade, sem máscaras ou desculpas. Ser quem você é pode parecer simples, mas é um ato de coragem imensa. Porque ao fazer isso, você se liberta do julgamento dos outros, da necessidade de aprovação e da pressão de agradar. Essa liberdade é o maior presente que você pode se dar. É um convite para viver com autenticidade, para expressar suas verdades e para se respeitar em primeiro lugar. Quando você abraça sua verdadeira essência, você começa a perceber que não precisa mais se justificar para ninguém. Você para de carregar o peso da culpa e da obrigação. Você começa a viver por você, para você. E isso não significa que você se torna egoísta ou indiferente ao mundo. Pelo contrário, ao se respeitar, você cria espaço para relações verdadeiras, baseadas no respeito mútuo e na sinceridade. Você deixa de ser um simples coadjuvante na própria vida para assumir o protagonismo. Você se torna responsável pela sua felicidade, pelo seu equilíbrio e pelo seu crescimento. Essa é a essência do estoicismo aplicado à vida moderna. A autonomia emocional, a sabedoria para escolher suas batalhas e a serenidade para aceitar o que não pode mudar. A liberdade de ser quem você é também implica assumir suas falhas e limitações. Ninguém é perfeito, e a busca pela perfeição só gera sofrimento. Quando você aceita suas imperfeições,
você se liberta do peso da autoexigência e se permite crescer com compaixão. Você aprende a ser seu próprio aliado, não seu inimigo. Você aprende a cuidar de si mesmo com a mesma dedicação que oferece aos outros. E é essa liberdade que transforma a sua relação consigo mesmo e com o mundo ao seu redor. Você deixa de viver para agradar e começa a viver para se honrar. A liberdade de ser quem você é um ato revolucionário num mundo que tenta nos moldar a padrões inalcançáveis. E quando você conquista essa liberdade, você se torna uma luz para aqueles que também buscam esse caminho. Você inspira pelo exemplo, pelo respeito que tem por si mesmo e pela coragem de se mostrar autêntico. Hoje, eu te convido a dar esse passo, a escolher a liberdade de ser você, sem desculpas, sem medo, sem arrependimentos. Porque quando você vive essa verdade, o mundo se abre para você de uma maneira que nunca imaginou. E essa é a maior vitória que você pode alcançar. A liberdade de ser quem você é o início de uma vida plena, digna e verdadeira. E ela está ao seu alcance, agora. A bondade que volta para você. Você chegou até aqui, e isso já diz muito sobre sua força. Talvez tenha doído reviver certas memórias. Talvez você tenha sentido raiva, tristeza ou até vergonha. Mas saiba, tudo isso faz parte do processo. A cura começa no desconforto, porque é ali que você encontra as rachaduras por onde a luz entra. Você não precisa deixar de ser bom. Você só precisa aprender a ser bom com você também. Ser bom não é se anular. Não é se dobrar para caber na expectativa dos outros. Não é aceitar migalhas emocionais só para manter a paz. Ser bom é ter coragem de dizer não quando algo fere sua essência. É reconhecer que você merece o mesmo cuidado que oferece aos outros. O mundo precisa de pessoas boas, mas de pessoas boas que também sejam inteiras, fortes, conscientes do próprio valor. Hoje você deu um passo nesse caminho, e ele não é fácil, mas é real, e é seu. Leve com você essa verdade. Não é egoísmo se priorizar, é sabedoria, é amor próprio. É a revolução silenciosa de quem escolhe viver com dignidade. Que a sua bondade nunca seja usada como fraqueza, e que daqui para frente ela volte para você, multiplicada. Obrigado por estar aqui. Este é o recomeço. Qual lição desse vídeo mais te marcou? Comenta aqui e segue com a gente nessa vida estoica.